Vamos falar agora do Banco Master, de Daniel Vorcaro, que está envolvido em 77 mil processos judiciais, segundo dados do Escavador, que é uma plataforma que reúne dados de todos os tribunais do país, em todas as instâncias. E dentre todos esses processos, Viviane de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, aparece como advogada do banco em apenas um. Reportagem da Amanda Rossi e do Thiago Erdi. E com o Thiago, que a gente fala agora ao vivo, conta mais detalhes dessa apuração de vocês. Ô, Erdi, bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite. Prazer estar aqui com você. É interessante a gente relembrar de onde parte essa reportagem, não é? O jornal o Globo revelou na última semana que nós temos que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, um escritório coordenado, chefiado pela Viviane Bassi de Moraes, assinou um contrato com o Banco Master em 2024, prevendo um pagamento de 3,6 milhões mensais pela prestação de serviços jurídicos. Bom, quando você pensa que você contrata um escritório para receber tanto dinheiro, você imagina que eles vão prestar muito serviço, vão fazer um trabalho extenso a favor do banco contratante, não é? O Jornal o Globo também revelou trechos desse contrato e lá está escrito expressamente que um dos trabalhos que caberia ao escritório da esposa do ministro são trabalhos de atuação estratégica, consultiva e contenciosa. Contenciosa é a participação em ações judiciais perante o judiciário e também perante o executivo e o legislativo. Bom, o que fizemos? Vamos pesquisar os dados judiciais disponíveis, públicos, quantas vezes o escritório da esposa do ministro aparece como um escritório que representa o Master em ação judicial. Os processos são públicos, uma parte deles. Claro que você vai ter processos que são sigilosos, ou processos em que isso não vai estar claro, mas a maior parte desses processos são públicos. E qual foi a nossa surpresa? Identificar apenas um processo judicial em que o escritório da doutora Viviane aparece representando o Banco Master. Essa é a constatação da reportagem. Mais de 77 mil processos judiciais que o Master é parte no Brasil inteiro, tá? Então, estamos falando aí de instâncias todas. Ele vai aparecer, ele vai ter a participação da doutora Viviane como advogado em apenas um processo. Ô, Erdi, foi encontrado um print no celular do Vorcaro, né? Já conseguiram comprovar aquele pagamento daquele valor altíssimo, que é um valor acima do praticado no mercado, ou ainda não? Por enquanto é apenas o print mesmo? Diego, isso. Aparentemente a informação originária é essa informação encontrada no celular do ministro, mas o que não do ministro, no celular do Vorcaro, quando ele foi preso. Mas o que é interessante a gente observar é que já tem mais de uma semana, vamos ficar com 2 semanas quase já que isso foi revelado, e daqui a pouco, e até aqui o banco e também o escritório de advocacia optaram por não se pronunciar. O que está sendo entendido, né, no judiciário, e agora com a revelação do print do documento, né, esse documento agora é público, foi divulgado pelo site O Globo, com os termos do contrato, enfim, com os dados objetivos dele. Depois dessa divulgação, mas coloque-se no lugar de um banco ou de um escritório de advocacia que está vinculado publicamente à realização de um contrato de tanto tamanho, de tanto vulto, né? Imagina, são 129 milhões de reais previstos de pagamento desse contrato, seria em 3 anos. Você não tem nenhuma manifestação deles. Nós, do UOL, procuramos ontem o banco, procuramos o escritório, levando essas questões, e a decisão deles é não se manifestar. Nem dizer nem que sim, nem que não. Que, vamos dizer, eles optam por não dizer nada. O que é estranho, o que é do jornalismo, a gente está acostumado quando alguém está sendo vítima de uma injustiça, de uma informação equivocada, imprecisa, normalmente as pessoas vêm a público para corrigi-lo, então informam o jornalista, né? Olha, não é isso. Não é o que está acontecendo nesse caso. Isso é um fato importante, Couto. Não tem nenhuma explicação isso aí, né? São valores completamente fora da realidade. E ainda mais para cuidar só de um caso, que nem tem a ver com o Banco Master, é um caso pessoal do dono do Master, né? É tudo muito estranho. Então, sabe,
mais um caso aí que eu não sei o que dizer, viu? Hoje eu estou bem perdido. Eu nunca vi um negócio dele. Não é o maior escritório de advocacia do país, cuida de um caso entre 77 mil processos e pode receber um total de 129 milhões. Como é que se explica isso? Os próprios envolvidos no caso, como contou o Tiago aí, não querem explicar nada. Esse é o problema que a gente vive. E ninguém está. Tem alguém investigando isso, além dos jornalistas, dos repórteres, indo atrás disso, que é mais um tremendo de um escândalo, sabe, que envolve um herói nacional, que é o Alexandre de Moraes, né, no momento decisivo do processo dos golpistas. É incrível como tudo acaba se juntando no mesmo balaio. Ô Letícia. Ô, Thiago, que assim, vocês conversando com pessoas que conhecem esse universo da advocacia, vocês escutaram muitas coisas sobre, não especificamente sobre a atuação do Master lá, mas desculpa, do escritório da Viviane em relação ao Master, mas sobre esse tipo de. É comum que os escritórios sejam contratados por esse preço para cuidar de talvez pareceres, talvez de coisas que a gente não esteja vendo, que estão ali com o nome do escritório assinado, com o nome do advogado assinado, o quanto que isso é considerado normal pelo mercado e o quanto também que o pessoal da advocacia levanta de suspeita em relação de maneira geral, a contratos de escritórios de advocacia, porque são contratos sigilosos até entre os advogados e os clientes, e advogados têm milhões de prerrogativas, dentre as quais eles ficam protegidos por essa relação advogado-cliente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre, um pouquinho mais do que dá para a gente pensar sobre o clima desse caso. É uma boa pergunta, Letícia, porque conversando com alguns advogados, até alguns advogados que atuam na defesa do Daniel Vorcaro, especificamente agora no momento da prisão, a informação desse contrato foi recebida com muita surpresa pelos valores, tá? Ainda que sejam profissionais muito bem remunerados, os principais profissionais de advocacia do país recebem valores altíssimos nas causas que defendem, principalmente de gente com alto poder aquisitivo, como é o caso do Daniel Vorcaro. Havia no início um espanto e até um certo ceticismo. Não se acreditava que aquela informação pudesse ser correta. Quando o dado vem a público com o contrato, essa surpresa permanece. Tudo bem, é um contrato que é amplo, né? Você não está só atuando no judiciário, há também, como você menciona, uma menção de atuação junto a órgãos do executivo. Então, por exemplo, uma petição, um processo administrativo do Banco Central, da Receita, do CAD, também no Legislativo. Aí vai ser um trabalho, uma espécie de lobby, né, junto a deputados e senadores que tenham projetos de lei que são de interesse do Master. Isso realmente não vai aparecer no processo judicial, é uma outra atuação. Mas ainda assim, ainda que seja um grupo grande, se você tem, vamos dizer, uma previsão de atuação no judiciário, é muito estranho que exista apenas um processo judicial, em quase 2 anos de execução desse contrato. Imagina que ano passado receberam quase 50 milhões de reais, esse ano mais teria isso novamente. Parece que os pagamentos foram interrompidos depois da liquidação do banco. O fato é que, como disse o Coxo, eu queria encerrar falando disso, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma atuação pública muito relevante, né? Ele é hoje um dos principais atores da política brasileira, do judiciário brasileiro, e ele não é possível a esposa ter parte de um contrato deste tamanho com um banco como o Banco Master, que está se revelando uma grande caixa preta, um grande pepino nacional. Como que chegamos até esse lugar, né? Com um banco como esse, fazendo o que fez, e só agora, enfim, o prejuízo dele ainda vai ser medido, o prejuízo que todos nós teremos por conta dessa atuação. Ele tem que vir a público ou forçar, ou pedir à sua esposa, o escritório, que venha a público para algum nível de esclarecimento, trazer a sociedade sobre isso, né? Porque não dá para usar a prerrogativa do sigilo profissional, que eu sei que isso tem que ser preservado, mas algum nível de informação eles vão ter que compartilhar com a sociedade, porque
é inimaginável, não sei, na vida de vocês, imaginar um pagamento dessa vulta para um serviço que seja um serviço informal, que seja de diálogo, que não seja um serviço real, verdadeiro, né, com materialidade para comprová-lo. Vamos ver se essas informações vão aparecer. Oi, coach, desculpa. Ainda nesse caso aí, nós tivemos agora, semana passada, a revelação da viagem, famosa viagem do ministro Toffoli, né, com o advogado do Master para ver a final da Libertadores. Tem alguma relação entre o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes e essa viagem do Toffoli? Que são dois casos que aconteceram simultaneamente, envolvendo dois ministros do Supremo Tribunal Federal, com o mesmo banco master, né? Até onde vai o poder desse master aí? É semelhante, né? São casos diferentes, mas semelhantes. A crítica é a mesma, né, Coxo? O ministro do Supremo não pode aceitar uma carona onde ele vai estar viajando num jato privado para ver um jogo num país vizinho, na companhia de advogados de causas que ele está atuando. E mais do que a companhia desses advogados, pior é o que se revelou após a viagem, que foi o atendimento aos pleitos desses advogados em ações que Toffoli decidiu. Ele decidiu trazer o caso, levar o caso para o Supremo e para as mãos dele. Nenhuma decisão sobre esse caso pode ser tomada sem a anuência dele. E decretou sigilo, né, Tiago? Sim, sigilo. A imprensa acompanhava esse processo porque é um processo que tramitava com algum grau de transparência prevista pela legislação, mas agora o Toffoli decide que aquilo é sigiloso e ninguém mais pode ter acesso a isso. São dois fatos que se relacionam e são graves, são lamentáveis.